que o autor é o Sérgio Luiz da Silva Lopes. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa, casa de reflexão, de bênçãos, de acolhimento. A gente sempre que coloca um tema, a gente pede que cada um de nós faça realmente uma reflexão, que olhe para dentro e tente entender em qual momento esse tema toca, né? Esse tema nos diz alguma coisa. A gente acaba falando de vários temas, mas no fundo é uma coisa só, que é quem nós somos, né? Cada pedaço de nós está dentro desses temas. Então a gente vai conversando, vai expondo e vai colocando a situação de uma maneira em que seja fácil para todos nós compreender, que é o necessário, compreensão. E a Karine tem muito o que falar hoje. Bom, pessoal, o livro aqui nos traz um breve conceito, né, do que é empatia, e aí depois a gente vai abordar as origens espirituais da empatia. Então, empatia é uma tendência para sentir o que sentiria caso estivesse na situação e nas circunstâncias experimentadas por outra pessoa. Esse é o conceito que o livro nos traz. Acredito que a maioria de vocês saibam, né? Que quando a gente se refere à empatia, o que é? É a gente sentir as emoções dos outros, né? Estarmos no lugar do outro, nos colocarmos no lugar do outro. Então, as origens espirituais da empatia. Somente conseguimos identificar no outro o que já existe dentro de nós. É preciso haver uma representação emocional no nosso mundo interno para identificarmos em outra pessoa o que esteja acontecendo com ela. O processo evolutivo está ligado a isso. Quanto mais evoluída espiritualmente uma pessoa, tanto maior sua capacidade de empatia. Essa é uma das finalidades da reencarnação. Proporcionar vivências suficientes para que tenhamos a capacidade de achar em nós as experiências que nos farão experimentar empatia com os outros. Daí a importância de passarmos pelos acontecimentos da vida, a necessidade da dor e dos tropeços muitas vezes. Num exemplo simples, uma pessoa que nunca teve depressão poderá dar conselhos descabidos a quem está passando por um quadro depressivo. Os sofrimentos têm também essa finalidade, a de gerarem experiências, vivências autênticas e intransferíveis. Uma dor pessoal é sempre única, mas ela gera aprendizado para compreendermos as dores alheias, porque nos darão uma medida aproximada do que os outros estão passando. A empatia implica, por exemplo, sentir a dor ou o prazer do outro como ele o sente e perceber suas causas como ele a percebe, porém, sem perder nunca de vista o que se trata da dor ou do prazer do outro. Não há possibilidade de empatia sem termos registros emocionais apreendidos com a própria experiência. As reencarnações propiciam essas experiências, que, embora não sejam recordadas conscientemente, ficam registradas na estrutura emocional do sujeito, gravam-se na alma. Há uma dinâmica emocional na evolução espiritual. Tudo o que se vive fica registrado e será aproveitado oportunamente. Uma das medidas do nível evolutivo do espírito é a sua capacidade de ter empatia pelo seu semelhante. Se examinarmos a história dos grandes homens e mulheres na humanidade, veremos que eles passaram por grandes sofrimentos e, muito importante, aprenderam com esses sofrimentos. Novamente aí, a importância da resignação, porque diante do sofrimento
Se o indivíduo apenas se revolta e não aceita, além de aumentar sua aflição, ele perde o aprendizado. É o que acontece com os espíritos que desencarnam revoltados. Ficam estacionários no seu processo evolutivo, permanecendo muito tempo em regiões de sofrimento e revolta no plano espiritual, e a experiência do sofrimento é desperdiçada. É por isso que afirmamos que sofrer apenas não basta. É preciso posicionar interiormente o sofrimento e dar-lhe um fim útil. De uma encarnação para outra, levamos conosco nossas experiências e aprendizados. Frequentemente, as pessoas perguntam qual a finalidade de uma doença degenerativa ou de um estado terminal que se prolonga ou do mal de Alzheimer. Na ótica espírita, o espírito imortal, ao se desvencilhar do corpo físico, leva consigo o aprendizado emocional, a experiência aprendida. Óbvio que ele não tem consciência no exato momento em que está passando por isso no plano físico, mas no momento seguinte, na vida espiritual, já sem o corpo físico e liberto das impressões imediatas da vida física, que podem persistir por um tempo relativo, conforme a evolução de cada um, ele terá a visão panorâmica de profundidade do processo pelo qual ele passou. Bom, pessoal, o que o Espiritismo nos traz? Que a empatia é uma habilidade fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e a nossa evolução espiritual. É uma capacidade que a gente tem de se conectar com os sentimentos, com as emoções, com as necessidades, com as experiências das outras pessoas. E fazendo isso sem julgamentos, né? Quando a gente consegue compreender as situações que os outros passam, que nossos irmãos passam, sem haver um julgamento, sem haver um olhar mais crítico das coisas. Só que o livro nos traz assim, ó, que nós conseguimos ter uma compreensão completa e ter essa empatia, sermos empáticos com os outros quando a gente já passou por alguma situação parecida. Porque isso grava na nossa alma, as experiências que a gente vive, grava na nossa alma certas situações e registros que quando o outro também está passando por uma situação parecida que a gente já viveu, a gente consegue agir de uma forma empática. Eu não consigo, digamos, conversar com alguém ou dar algum tipo de conselho sobre uma situação que eu nunca vivi. Como que eu vou saber o que realmente está envolvido em tudo aquilo se eu nunca experienciei? Eu não tenho esse registro, eu não sei realmente o que a pessoa está passando. E muitas vezes quando eu converso com alguém que está passando às vezes por uma situação difícil de doença, eu sempre digo assim, quando a pessoa fala, né, estou passando assim, não sei como reagir, estou tentando encarar isso como um propósito, né, de Deus na minha vida, eu sempre digo assim, ó, eu consigo imaginar o que tu está passando, mas eu não consigo te dizer realmente, lá dentro de mim, que tipo de sentimento tu tem. É difícil a gente sentir realmente essa dor se a gente nunca passou. Então, quando a gente, alguém nos procura, fala assim para todos, né? Quando alguém, algum amigo, alguma pessoa conhecida procura para conversar sobre algum assunto, muitas vezes é melhor a gente só escutar. Se a gente não conseguir acolher no completo essa pessoa e compreender realmente o que ela está passando, às vezes só de ouvir a gente já ajuda. Ouvir de uma forma não julgadora. Só ouvir. Porque às vezes a pessoa só precisa disso, ela só precisa de um ombro para chorar.
Então, o que o Espiritismo nos diz? E que a gente sempre fala aqui, que nós somos seres imortais, né? Que hoje a gente está utilizando essa vestimenta, né, carnal, para a gente experienciar situações no planeta. Só que como nós somos, partindo desse princípio que nós somos seres espirituais, nós viemos todos da mesma fonte. Nós fomos, como eu sempre falo, somos centelhas divinas que saíram do mesmo lugar, saíram da mesma fonte. Então nós partimos da mesma energia primordial. Nós somos uma centelhinha daquela energia que é Deus. Então nós estamos todos interligados. Querendo ou não, nós fizemos parte de uma grande corrente da vida. E quando a gente consegue desenvolver a empatia, é uma forma que a gente tem de reconhecer e honrar essa conexão que a gente tem. Porque se nós estamos todos interligados, a dor do outro também é minha. Claro que eu não posso levar isso ao pé da letra, eu parar minha vida para viver a vida do outro, não é isso. É eu acolher a dor do outro e compreender o que ele faz. Assim, eu desenvolvo o meu lado espiritual, eu evoluo quando eu consigo compreender que nós estamos interligados e que essa conexão que a gente tem nos mantém. É o que nos mantém, é o que nos torna humanos, é o que nos faz sentir que nós somos seres energéticos, que nós fizemos parte de uma grande energia divina que nos mantém. É a corrente da vida que nós estamos inseridos. Aqui eu anotei para não esquecer. A empatia, ela é uma expressão da lei do amor. Então, quando nós conseguimos ser empáticos com o nosso irmão, nós estamos praticando essa lei do amor. Nós estamos nos mantendo e nos reconhecendo como uma unidade espiritual. E aí é essa conexão que eu falei que nós possuímos como seres espirituais que somos. Por fim, para deixar o Ronaldo falar, senão vai ficar só eu falando. Tudo comigo? Não, nem tem. Bom, os benefícios de nós desenvolvermos a empatia é o crescimento espiritual, que é algo que a gente busca, que purifica nosso coração, nos traz entendimento de toda a nossa vida e nos traz uma conexão com o divino, com Deus, né? Com o que nós buscamos. Nós conseguimos ter relacionamentos saudáveis quando nós entendemos as dores dos outros. Isso torna os relacionamentos mais harmoniosos, mais saudáveis, mais tranquilos. A gente para de cobrar tanto o retorno das coisas e a gente passa a compreender que cada um está no seu processo de evolução e cada um tem as suas dores, que ninguém é igual a ninguém, por mais que a gente conviva com uma pessoa, ou um irmão, ou um pai, ou um cônjuge, enfim, ninguém é igual a ninguém, cada um está numa caminhada e cada um tem as suas dores, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas alegrias, porque cada um percebe a vida e a realidade de uma maneira diferente. Então, quando a gente consegue ser empático, a gente consegue ter relacionamentos mais saudáveis também. Como que a gente pratica a empatia? Autorreflexão. Entender e aceitar os nossos próprios sentimentos. É o primeiro passo que a gente tem que dar. A gente precisa conhecer o que há dentro de nós para depois a gente poder se abrir para o outro. Meditação. O que é a meditação? Um dia a gente já comentou aqui, não é o sentar lá em posição de
Buda, quantos anos Buda ficou meditando? Eu não sei, mas ele ficou bastante tempo, sabe? Não tem empatia, ele ficou só meditando. O que é a meditação? É tu estar consciente no momento presente, é tu estar vivendo o momento presente. E é uma coisa extremamente difícil. A gente sempre está fazendo uma coisa pensando em outra. Eu estou varrendo a casa, eu estou pensando o que eu vou falar aqui. Eu não estou varrendo a casa, eu estou ali passando, mas eu não estou naquele momento, eu não estou concentrada naquilo ali, eu não estou fazendo aquilo ali. A minha cabeça está lá em outras coisas. Então a meditação é isso, é tu conseguir se concentrar e se conectar no que tu está fazendo naquele momento, seja o que for. Outra maneira de a gente praticar a empatia, ouvir atentamente as pessoas. Hoje em dia é muito difícil tu ter uma conversa tranquila com alguém. Ou a pessoa está no celular, vou olhar para ali, ó, que eu tenho um problema lá em casa, mas eu sou empática nisso. Ou a pessoa está no celular, ou tu está falando e aí ela já está pensando lá em outra coisa que ela tem que fazer, ela nem está prestando atenção no que tu está dizendo. Ou a gente também, alguém vem falar com a gente está com a cabeça lá em outro problema. Então o que a gente precisa fazer? Ter atenção nessas conversas, ouvir as pessoas atentamente. Ter pelo menos 5 minutos, se tu não tem tempo de conversar com a pessoa, tu pode dizer assim, olha, eu posso conversar contigo 5 minutos, mas nesses 5 minutos tu estar ali ouvindo a pessoa e estar respondendo não respostas automáticas assim que vem, que às vezes tu nem sabe que tu respondeu direito, tu só largou aquilo para despachar a pessoa para te continuar o que tu tem que fazer. Então, se tu tem só 2 minutos, dá os 2 minutos, dá essa atenção plena para as pessoas. E a outra maneira da gente praticar é colaboração e serviço. Trabalho em equipe. Tu ajudar os outros. Se tu consegue, se tu tem uma facilidade maior de fazer alguma coisa e o teu colega não tem, ajuda, te disponibiliza isso, auxilia, sem julgamento, auxilia de uma forma melhor que tu puder. Faz o melhor que tu conseguir. Ah, mas o fulano ele não quer, ele não quer. Tudo bem, mas tu tenta. Se vê que não vai funcionar, aí tu deixa, mas tenta pelo menos. Tem um trabalho em equipe, ter união, ajudar o outro com o que tu sabe. Às vezes a gente tem dificuldade e precisa do outro para nos auxiliar. Então a gente consegue praticar a nossa empatia sendo mais solidário nesse ponto, trabalhando de uma forma unida em equipe, e isso também dentro de casa. Trabalhar em equipe, se auxiliar, ter a compreensão das dificuldades dos outros. Então, a empatia é uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Quem busca isso, quem está nessa caminhada para buscar uma iluminação espiritual, buscar compreender a vida que vive, o que está fazendo aqui, comece praticando empatia, comece desenvolvendo essa virtude dentro de si. Vamos lá. Eu vou continuar falando a respeito da espiritualidade aqui, que a gente comenta muito, que a gente aqui na sala tem degraus diferentes, né, de aprendizado, de vivências, várias reencarnações, vários aprendizados, várias dores. E o desenvolvimento da empatia, que a Karine colocou muito bem nas palavras dela, explicando bem o que é, o desenvolvimento tem gente que traz isso. Dentro da pessoa, ela já é empática por natureza. Quanto mais a pessoa estuda, quanto mais tem conhecimentos gerais, não estou falando nem de estudo do espiritismo, estou falando de conhecimentos gerais, mais fácil de ser empático. É mais fácil de tu compreender o outro, de ter as palavras certas para dizer para as pessoas. Eu digo
sempre que ser empático, o primeiro ato que a gente tem que saber é saber ouvir, né? Que é uma dificuldade que a gente tem ainda mais hoje. Quanto mais a pessoa fala, mais o outro fala em cima. As conversas de hoje não estão existindo mais porque não há conexão de conversa. Como é que eu sei que é uma conversa? Quando o outro termina de falar o raciocínio dele e eu posso falar o meu raciocínio. Aí é uma conversa. Mas se está no meio do raciocínio e eu já sei o final do raciocínio, daí eu acho que eu sei. Eu já respondo para a pessoa, não, eu terminei de te dizer. Então não há empatia no escutar. Já comentei aqui, né, que quando a gente perde alguém, algum ente querido, cada pessoa que está ali que perdeu aquele ente querido, tem uma dor diferente. As dores não são iguais. Então, o que serve para um, não serve para o outro. Um abraço que é dado para uma pessoa, para outra é um escutar, para outra é uma conversa de canto, e a pessoa que desencarnou é a mesma, só que cada um tem uma maneira de digerir aquela dor, porque nós somos, como indivíduos diferentes, em graus diferentes espirituais. Essa compreensão, para desenvolver a empatia, todos nós temos que ter. Que aquela pessoa que convive junto, Gustavo, que a Karine falou, são pessoas diferentes. Tem que haver a compreensão do outro dentro de uma casa. Quantas vezes aquela pessoa chega agitada, com um problema de rua e tal, e o outro está em casa e não para o que está fazendo. Não, mas eu estou agora, não posso parar, porque eu tenho que terminar aqui. E aí a pessoa sai de novo e não resolveu o problema dela. Quer dizer, essas conexões da empatia que a gente fala, é fácil quando a gente fala, hoje no estudo eu comentei isso, né? Eu falo muito das coisas que parece que para mim tudo é fácil, não é, gente. Eu tenho todas essas dificuldades que eu comento aqui, eu tenho todas elas em grau, às vezes um dia um grau maior, no outro dia um grau menor. Eu tenho que trabalhar isso na minha mente todos os dias. É difícil, só que a compreensão das atitudes, essa tem que ser fácil. Eu tenho que compreender que é dessa maneira. Agora, desenvolver a compreensão, isso leva um tempo. Leva a graduação que eu estou hoje. Quanto tempo eu procurei encontrar o meu caminho espiritual? Eu me lembro de 14 anos andar procurando saber quem eu era. Sabe? Então, assim, essa necessidade espiritual que eu tenho, para mim chegar hoje, poder estar aqui na frente falando com vocês, é uma vida. É uma vida de testes, é uma vida de caminhos que eu peguei que me trouxeram até aqui. A minha empatia hoje, que eu não olho a quem, como a Karine disse, não, vou falar de ti hoje. Eu não olho a quem, por quê? Porque são as pessoas que vêm a mim. Eu estou ali, quem chega, eu tenho que mostrar alguma coisa. Eu vi falar a respeito disso num tema em que a pessoa que é lembrada no futuro, depois de passar a vida, é a pessoa que é boa. O fulano era bom. Ah, que pena que foi embora. Então é isso que a gente busca. Quando a Karine fala que empatia e amor andam, né, que empatia é o que tu disse, que é um braço do amor, praticamente, uma ferramenta do amor, né? É isso. Quanto mais eu me dou, mais eu recebo. Não é assim? Quanto mais eu estendo a mão, mais eu recebo alguma coisa de troca. Falando novamente o que eu falei na vez passada. Como eu estou sem carro, hoje eu estava na estrada esperando o ônibus, e aí parou um carro e me deu carona antes de eu pedir, porque eu ia pegar o ônibus. Aí ele me disse, não, o ônibus está estragado lá no trevo, que ia demorar para chegar. Então o que é isso? Eu estou recebendo alguma coisa que eu não estou pedindo naquele momento, porque eu devia estar pedindo carona. Mas eu não pedi a carona, mas eu recebi. É
sinal de que, de alguma maneira, a energia que a Karine colocou muito bem, que eu estou transmitindo essa energia para o universo, ela está para mim retornando. Qual é o direito que eu vou ter de ficar bravo com as coisas que eu estou recebendo? Qual é o direito que eu vou ter de olhar feio para as pessoas? Eu não posso, gente. Eu tenho que continuar me doando. Eu tenho que trocar essa energia boa. É a maneira correta de ser empático. Aí a gente quer falar mais, mas já está no tempo. Mas a empatia abre um leque tão grande, porque o trabalho da gente, é como a Karine falou, né? O trabalho coletivo, dentro de uma empresa, dentro de um setor, onde várias pessoas estão ali com problemas de casa, um problema de dinheiro, se não tiver um harmonizador, se não tiver alguém que diz, não, para um pouquinho, vamos conversar. Senta aqui, me explica o que está acontecendo. Talvez eu não tenha solução para te dar agora, mas tu conversando aqui vai aparecer a solução para ti. É difícil de eu sentar um pouquinho e conversar com as pessoas. A gente torna a vida difícil, né? A gente vai carregando sempre o peso das horas, o peso do tempo, o peso da entrega do trabalho, o peso do patrão, o peso todo, sabe? A gente vai... Toda vez que a gente olhar para nós mesmos e analisar quem eu sou nessa caminhada, eu vou transformar alguém. É lógico que eu vou me transformar, mas eu vou transformar alguém. Porque no momento em que eu mudar quem eu sou, um pouquinho que seja, eu consigo mudar quem está ao meu lado. Se eu estiver triste e pensar por que eu estou triste, aquela tristeza não é importante, e eu ficar feliz e alegre, se eu chegar num lugar, a pessoa diz assim, o que está acontecendo contigo? O que está rindo à toa? Não é assim que a gente ri à toa? Porque a gente ri à toa quando está assim. É a energia que a gente precisa. Quando eu comento com vocês que eu tenho minhas agruras e coisa, mas eu transformo elas para mim andar pisando em nuvens e rindo de bobagem, eu faço uma caminhada de 2 km para chegar até a estrada. Eu falo tanta bobagem na minha cabeça. Eu distribuo bobagem na minha cabeça. Eu fico olhando coisas assim e digo assim, cara, como é que tu pensa isso? Porque a gente acha que não tem mais idade, né? A gente acha que o tempo passou, que eu não posso contar uma piada ou falar uma bobagem para alguém. Não, gente. A vida te permite tudo. É nós que controlamos o nosso espaço, a nossa caminhada. Tudo aquilo que não me serve, eu tiro da minha vida. O que me serve, eu agrego na minha vida. Para eu continuar sendo empático, para eu continuar recebendo as pessoas que têm essa energia que eu tenho, que não vão me julgar, como a Karine falou, porque o julgamento, toda vez que tu julgar alguém, tu está tirando de ti o julgamento, né? Tu está passando para outra pessoa. É eu que sou daquela maneira e atiro para outra pessoa. Isso é claro na minha mente assim. Então, o que eu faço com o julgamento? Eu jogo fora. Eu não me permito julgar ninguém. Porque toda vez que tu for julgar alguém, olha para dentro da tua casa, da tua família. Junta todos os familiares e tu vai descobrir que um daqueles familiares é igual à pessoa que tu está julgando. Claramente. E aí a gente não olha o comprimento do nosso rabo. Mas olha o comprimento do rabo do outro, aquele que eu estou julgando. Ninguém tem o direito. Ninguém sabe as dores do outro. Ninguém sabe como é que a pessoa chegou até ali. Quantas depressões a pessoa teve para chegar até ali viva. Que aqui falou, né, em depressão. Comentou sobre a depressão. Para quem já teve, eu, graças a Deus, andei na porta dela, mas não entrei. É uma coisa terrível, né, gente? E aí tu é julgado. Vou contar uma historinha rápida para encerrar. A minha bisavó, ela tinha uns 30 e poucos anos, isso imagina. Bisavó, né, gente? Isso lá na década de 50.
30 e poucos anos ela botou o marido dela para fora de casa, entrou para dentro do quarto e nunca mais saiu. E as filhas que levavam comida, davam banho nela, tudo, ela nunca mais saiu. E todo mundo achou normal, né? Todo mundo achava que era natural. Ela entrou numa depressão profunda que ninguém conseguiu tirar ela dentro. Só que naquela época não existia essa palavra, ninguém sabia o que era. E nós visitávamos, eu me lembro que eu jogava pife com ela na cama. Nós visitávamos ela. Aquilo era normal, visitar ela naquele quarto. Ninguém compreendeu aquela ação, ninguém foi empático. Serviam ela, isso é uma coisa, tá? Mas ninguém foi empático, ninguém tinha compreensão do que era o fato. Ser empático não é deixar o outro fazer o que quer com a gente. É tu estender a mão sabendo até que ponto tu pode carregar aquela pessoa. Porque tem muito disso, né? A gente fala também sobre essas questões, né? Tem aquela pessoa que adora ser doente, que toma 15 remédios, a outra toma 17. Já falei sobre isso. Aí tu te deixa, por empatia, tu te deixa aquela pessoa sugar a tua energia todos os dias, está errado. Nós temos que ter a compreensão. Com isso eu vou encerrar, porque nós já passamos longe. Vou finalizar aqui, pessoal. Parte do livro. Para o materialista que só acredita na vida física, pode parecer absurdo acompanhar um doente com uma patologia degenerativa que caminha para a morte. Mas para alguém que possui uma compreensão espírita, isso é um dos momentos culminantes do progresso espiritual. O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. É assim que uma doença grave ou as consideradas grandes tragédias humanas, como perdas muito dolorosas, fazem sentido. O registro emocional armazenado ficará como matéria-prima para futuras potencialidades em posteriores existências e, às vezes, até na mesma encarnação. Quando um ser humano se condói de outro ser humano em sofrimento, isso significa que o primeiro já viveu algo semelhante em algum momento da sua trajetória evolutiva, e isso lhe permite identificar a dor alheia e fazer alguma coisa pelo seu irmão. Assim, faz sentido o que Jesus dizia: bem-aventurados os aflitos. Por hoje é isso. Gratidão por nos ouvirem. E aí nós vamos finalizar. Por serem empáticos conosco, né? Obrigada, Pai Celeste, por mais esse momento, por mais esse encontro nesta casa de luz. Que cada um de nós tenhamos uma boa semana e muito aprendizado e ensinamento.